Paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá nesta noite para estarmos estudando a lição. Estamos na lição de número 3 e vamos estar hoje estudando sobre o batismo no Espírito Santo. Presente de Deus para a igreja. Glória a Deus que nós somos a igreja do Senhor. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá nesta noite, né? De estarmos aqui. Qual dos irmãos aqui que já receberam esse batismo com o Espírito Santo? Já recebeu? Então, nós temos pessoas que receberam. Quais os irmãos que ainda não receberam? Que ainda não recebeu, né? Então, nós que já recebemos o batismo com o Espírito Santo, irmãos, vamos ler o textuário como uma palavra de profecia, pela fé. Eu vou ler a primeira parte, depois todos os irmãos que já receberam o batismo com o Espírito Santo, vamos ler a segunda parte aqui como uma palavra assim da parte de Deus para a sua vida que ainda não recebeu. E você pega isso pela fé. Diz assim, olha, eu leio a primeira parte. Porque, na verdade, João batizou com água. Amém, irmãos? Agora os irmãos que não receberam ainda, prestam bem atenção e pega isso com fé. E falam amém assim com força para pegar essa bênção para a sua vida. Vamos lá mais uma vez? Porque, na verdade, João batizou com água. Amém. Essa promessa é para todos nós. Nós vamos estar aqui nesta noite estudando sobre isso, porque é bênção para a nossa vida. Então, vamos aqui já entrar na nossa introdução dessa lição, porque é muito maravilhoso, irmãos. Tem essa introdução, vamos ler comigo aqui. Diz assim, olha, vamos lá? O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é o quê? É a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então, esse é o propósito de nós recebermos, para nós termos essa aproximação. Aproximação. Eu quero que você pegue comigo essa palavrinha aqui, olha. Busca. Busca. Não deu esse? Eu acho. É a busca. A gente não busca uma coisa que a gente ainda não tem sentado de braço cruzado. Buscar e ir atrás, buscar. Então, para se receber o Espírito Santo, nós precisamos buscar. E buscar o quê? Buscar uma aproximação de Deus. Um Deus que ele é um Deus pessoal e real. Uma coisa muito interessante aqui, quando a gente vai buscar uma coisa, a gente busca uma coisa que a gente quer encontrar. Quer encontrar. Essa aproximação aqui, quando fala assim, aproximar de uma pessoa, eu achei interessante isso aqui. Uma aproximação é estar perto, buscar uma intimidade. Por exemplo, oração e mais leitura da Bíblia, renunciando ao pecado, faz a gente aproximar de Deus. Nós vamos falar sobre aproximação. Propósito, aproximação, busca. A gente vai ver isso durante toda essa lição. Mas vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto para a gente aprofundar sobre isso. Mas antes da gente começar, tem uma coisa fundamental para quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas para todos nós que já recebemos o batismo com o Espírito Santo e para quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, essa lição de hoje tem lições preciosas para nós. Tanto para quem já recebeu, como para quem ainda não recebeu. Então, você acompanha com muito cuidado essa aula,
para quando nós terminarmos essa aula, daqui mais ou menos 1 hora, nós terminarmos essa aula, você possa voltar para casa com pelo menos 3 lições práticas que você tirou para a sua vida para colocar em prática. Quando nós já falamos lições práticas, realmente é para colocar em prática. Porque se a gente vir aqui, ouvir uma lição, aprender uma lição e não praticar, então fica um pouco sem sentido, né? Até conversando com uma irmã essa semana que o filho dela está fazendo aula de piano, ele termina a aula e a professora fala: mãe, chega em casa, coloca o seu filho para praticar o que ele aprendeu, porque senão ele vem na aula e estuda aqui, mas chega em casa, se ele não praticar, ele vai perdendo. Então, nós precisamos praticar as lições que nós estamos aprendendo aqui para ter um maior efeito na nossa vida. Então, vai prestando atenção e pelo menos vê se você tira pelo menos 3 lições para a sua vida para praticar durante essa semana e os dias que estão pela frente. Tanto quem já recebeu o batismo, como quem ainda não recebeu, tem lições importantes para nós. Mas vamos aqui então. Antes ainda de entrar, eu quero falar aqui, só entrando aqui de uma vez, o fenômeno do Pentecoste, que é o primeiro ponto, né? Estamos aqui. Quando você está aí na sua lição, todos os irmãos estão com a lição? Tá, então vamos aí, vê na sua lição aí o ponto número 1. Como que é o título aí? O que significa batismo no Espírito Santo? Então, este ponto aqui tem 3 subpontos. O número 1 é o fenômeno do Pentecostes. Continua na sua lição aí. O número 2 é 2 bênçãos distintas. E o ponto 3 aí, conceito teológico, né? Então, nós vamos ver cada um desses aqui. O primeiro que nós vamos ver aqui é o fenômeno do Pentecoste. Então, lê comigo aqui, vamos lá? Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49. Quem falou isso aqui? Quando se fala promessa de meu Pai, quem falaria isso? Jesus. Olha como isso é importante. Olha, ser batizado no Espírito Santo, receber o poder do alto e a promessa do meu Pai. A primeira coisa, irmãos que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, presta atenção numa palavrinha aqui fundamental para nós aqui, olha. A primeira coisa é, o que é? Desejar. Desejar. A primeira coisa para se receber o batismo com o Espírito Santo é desejar receber. E olha que é uma promessa. Promessa de meu Pai, promessa de Deus. Olha só como que é interessante. Nós estamos num contexto aqui nos Estados Unidos muito interessante para a gente aplicar isso aqui. O presidente que vai assumir a presidência desse país amanhã, ele está fazendo uma promessa. E para nós que somos imigrantes aqui, dá uma expectativa muito grande para a gente. Sim ou não? Sim. Então, essa promessa que esse presidente está fazendo para nós, já faz a gente fazer o quê? Desejar o que ele está prometendo. Tá bom. Vamos imaginar, então, que ele entre amanhã e isso que ele está prometendo, ele concede, ele dá. O que ele dá? Ele vai dar, então, vamos dizer assim, ele vai dar, todos podem se legalizar. Então, o governo já deu. Vamos imaginar assim, ele já deu. Por que ele deu? Vamos supor, quando for semana que vem, todo mundo já está com o documento na mão? Só porque ele já deu? O que a gente tem que fazer para conseguir? Vai ter que buscar, vai ter que contratar advogados, vai ter que buscar documento, vai ter que pagar táxi, vai ter que fazer um tanto de coisa para conseguir. Então, quem quer muito esse documento, que eu acho que todos nós queremos muito, o que a gente vai fazer? A gente vai correr atrás, porque a gente quer. O presidente dá, mas não vai automaticamente a gente receber. Mas quem quer, nossa, aí vai faltar dia de serviço. Não, hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho que ir no advogado, eu tenho que correr atrás disso, vou fazer aquilo outro, porque eu quero pegar esse documento. Então, vai correr atrás porque quer muito. Então, agora vamos voltar para a promessa de Deus, que prometeu o batismo com o Espírito Santo. Para a gente receber, a primeira coisa é desejar muito. Jesus já prometeu. E olha que é a promessa de quem promete e cumpre. Mas não é porque ele prometeu e ele já deu, que nós vamos estudar aqui, porque o Espírito Santo já veio, ele já deu isso para nós, não é que automaticamente todo mundo já recebeu.
temos que desejar muito. E quando a gente deseja muito, a gente busca, a gente vai atrás, a gente faz o que é preciso para a gente conseguir. Aí depois, mais na frente, nós vamos ver como que é importante ter. Né? Porque voltando aqui para o caso de documentação para nós, se nós pegarmos o documento, nossa, a gente vai poder ir no Brasil, né? Quem tem as coisas lá, vai lá resolver, vai ter uma carteira de motorista aqui, vai resolver um tanto de situação, vai ser muito benefício para nós como brasileiros aqui, vai ser muitos benefícios para nós. Então, a gente não vai acomodar e deixar para lá. Ah, eu já vivi aqui 20 anos sem esse documento, deixa para lá, não vou correr atrás, não. Eu acredito que ninguém vai fazer isso se acontecer isso. Todo mundo vai correr atrás porque quer. Então, no sentido espiritual, que essa promessa do batismo com o Espírito Santo, Jesus já prometeu e ele deu. Mas a gente tem que correr atrás, mas querer muito, fazer o que for preciso. Eu quero, eu vou atrás, porque tem muitos benefícios. Não é apenas falar em línguas estranhas, que é o benefício de ser batizado com o Espírito Santo. Tem muitos benefícios. Nós vamos estudar aqui nesta noite e que esses benefícios façam você desejar de ter isso. Ah, já estou crente há 10 anos, 15 anos, não fui ainda, deixa para lá. Vou ir assim mesmo. Não, não vamos pensar isso não, vamos desejar. Vamos desejar. Então, vamos continuando aqui, então. Nós falamos da promessa, né? Promessa de Jesus. Mas vamos continuando aqui. Agora, vamos aqui comigo? Vamos ler aqui? Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. É o batismo que nós estamos falando, né? O batismo com o Espírito Santo. Por que eles falam aqui, só voltando aqui, por que fala o fenômeno do Pentecostes? Só para os irmãos se lembrar, por que usa esse aqui? Pentecostes era uma festa que tinha em Israel, todos os anos, todos os judeus tinham por obrigação comparecer lá em Jerusalém nessa festa. Tinha algumas festas em Israel. Uma das festas era a festa da Páscoa, que era tipo uma festa obrigatória que todo judeu tinha que ir até Jerusalém. E 50 dias depois da Páscoa era a festa chamada Festa de Pentecostes. Penta, né, vem de 50. Então, 50 dias depois da Páscoa, era uma festa que todos os judeus tinham que comparecer em Jerusalém para oferecer a Deus essa festa. Então, por isso que nesse dia lá, que a cidade estava cheia de judeus, né, foi o dia que Deus achou por bem, e é maravilhoso como que Deus trabalha em todos os detalhes, porque nesse dia tinha muita gente ali de todos os lugares, os judeus tinham ido lá. Foi nesse dia que desceu o Espírito Santo. Então, por isso que ficou chamado assim, ficou muito ligado, batismo com o Espírito Santo com o Pentecostes. Ficou muito ligado essas duas coisas. Mas vamos ler aqui comigo, vamos lá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. No presente contexto, cheios do Espírito Santo se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas, em outras partes do Novo Testamento, cheios do Espírito Santo indicam uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Então, quando se fala assim, ser cheio do Espírito Santo, pode ser da primeira vez que a pessoa é batizada e fala, né, em línguas estranhas, como pode ser também uma pessoa que tem uma vida, que é uma pessoa fervorosa, pessoa animada, cheia do Espírito Santo. Então, quando a gente pede aos irmãos assim para ler, e eu leio junto aqui, os outros irmãos, o dia que está dando aula, lê junto aqui também, é porque das pessoas que estão na câmara ouvindo lá, as pessoas que assistem, então, se só os irmãos lê e aqui não falar no microfone, eles não escutam, dá tipo um silêncio naquele momento. Quero até aproveitar e dar um alô para as pessoas que estão ouvindo essa aula aí pela internet. Deus abençoe a sua vida. E você também tira lições práticas para a sua vida, porque é muito bom aquilo que a gente aprende e pratica e vai ser bom na sua vida, não só na sua, mas na vida das pessoas que estão ao redor de você, vai ver a diferença. Quero mandar um alô aí para a Gilda e para a Gleisiane, lá de Vitória, que todas as terças-feiras participam dessa aula conosco. Deus abençoe vocês. Vamos continuando aqui, então. Duas bênçãos distintas. Vamos lá? Deus, em Cristo, nos concede duas bênçãos espirituais distintas. A primeira é a conversão e a segunda, batismo no Espírito Santo. A conversão e
a salvação é uma bênção, né? O batismo no Espírito Santo é outra bênção. Nós estamos aqui no item de número 2. Então, quem já recebeu Jesus já tem o Espírito Santo. Não é que não tem, tá? Não é que não tem. Eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo na minha vida? Não, não é isso. A pessoa só aceitou Jesus porque o Espírito Santo convenceu ele e entrou na vida dele. Então, ele tem o Espírito Santo. Mas quando ele é batizado com o Espírito Santo, aí é uma força a mais, né? É duas bênçãos. Né? Deus tem bênçãos grandes para a nossa vida. Né? Deus não tem só uma bênção, Deus tem muitas bênçãos para a nossa vida. Recebeu a salvação? Glória a Deus. Se Jesus vir, você sobe. Mas se você receber o batismo com o Espírito Santo, enquanto Jesus não vem, você tem muito mais força para vencer os dias a dias aqui dessa terra. Então, salvação, batismo no Espírito Santo, duas bênçãos distintas, está aí no item 2. Agora vamos para o item 3 aqui, que é o conceito teológico. Ainda que dentro dessas duas bênçãos distintas, só atentar para esses pontos aqui, vamos lá de novo. Número 1, quem? Nós falamos aqui, né? Número 2, o Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Qual a diferença de ser um crente pentecostal ou um crente que não é pentecostal? Quando se fala crente pentecostal, são os crentes que creem no batismo com o Espírito Santo. Porque existem igrejas que pensam e não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. Eles creem que aconteceu, está escrito na Bíblia, eles creem tudo que está aqui, mas pensam que foi só para aquela época, não para os nossos dias de hoje. Mas é muito interessante, nós que somos crentes pentecostais, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias de hoje também, é até a volta de Jesus, né? E contra fatos não há argumentos, né? Nós falamos que tem porque nós já recebemos essa bênção, né? Nós conhecemos e sabemos que é verdade. Quem ainda não crê não é que eles não vão ser salvos por não crer nisso, mas estão perdendo uma grande bênção. Número 3, vamos lá? Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Não é quem não tem o batismo, é quem não tem o Espírito Santo. Não é cristão. Número 4, a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão. Pode até acontecer de uma pessoa, no momento que ele aceitar Jesus, ele ser batizado com o Espírito Santo. Mas é duas experiências distintas. Né? Tem pessoas que aceitam Jesus e rapidamente ele é batizado com o Espírito Santo. Já tem pessoas que aceitam Jesus, mas demora anos para receber. E tem pessoas que morrem sem receber. A gente não sabe se a pessoa não desejou, não buscou. Nós não podemos julgar ninguém. Cada um tem que examinar a nossa vida e ver como que nós estamos. Agora aqui o número 5, os discípulos já tinham a vida eterna antes do Pentecostes. E número 6, todos presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes. Então, o batismo com o Espírito Santo não é para quem não é crente. Quem não é crente não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só batiza pessoas onde que ele já está morando. Onde ele já está morando. A pessoa já aceitou Jesus, o Espírito Santo já está na vida dele, então, se ele buscar, ele também recebe o batismo com o Espírito Santo. E esse é muito maravilhoso. Agora vamos aqui, então, para o conceito teológico, que é o item 3 do ponto aqui. Vamos observar aqui 5 pontos. 5 pontos. Vamos lá. Ser batizado no Espírito Santo, o que faz? Inicia o crente no serviço e não na salvação. Número 2, ser revestido do poder do alto. Isso, número 3, batismo no Espírito Santo trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Nós já falamos aqui, né? Número 4, todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo
se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Nós cremos assim e temos recebido, né? Estamos desfrutando dessa bênção. Número 5, a experiência do batismo no Espírito Santo é para quem? Para todos, em todos os lugares e em todas as épocas. Que maravilha, né? Todos podem receber. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fizesse, onde estaríamos nós? Ele não faz. Todos que desejam e buscam, Jesus já deu, já decretou, né? Então pode receber. Agora vamos aqui para a síntese desse tópico. Vamos lá? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o evangelho e isso. Nós vamos falar um pouquinho a mais sobre isso aqui no ponto de número 2, sobre essa palavrinha aqui. Nós vamos pegar essa palavra aqui, olha. Revestimento de poder. Revestimento de poder. Então, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Poder para quê? Para capacitar o crente, para pregar o evangelho e edificar a igreja. Mas a gente vai ver isso com detalhes. Aqui isso é só visão geral. Mas nós vamos ver com detalhe as vantagens, os privilégios de receber o batismo com o Espírito Santo, que eu quero que os irmãos comecem a desejar, assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero. Vamos lá, então, para o item 2 aqui, que é o propósito do batismo no Espírito. Para quê? Já vivi tantos anos sendo crente, ainda não recebi, para que eu vou querer tanto assim? Aí pensa assim, igual eu já falei antes, nós que já estamos aqui, eu estou aqui 14 para 15 anos, vai fazer em março 15 anos. Para que eu vou querer grincar se eu já estou aqui, ou cidadania, né? Se eu já estou aqui 15 anos sem ter, para que eu vou querer isso? Eu acho que eu nunca vou pensar isso. Claro que eu quero tanto de vantagem que eu vou ter. Então, a gente tem que pensar isso, porque nós pensamos muito nas coisas materiais. A gente valoriza muito as coisas materiais, e às vezes a gente não dá a mesma importância de valorizar e querer as coisas espirituais. Mas vamos lá. Finalidade. Vamos de novo aqui? O propósito central é a capacitação do Espírito para serviço divino, como, letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Pegando aqui, então, poder para uma vida santa e serviço eficaz. Quando a gente recebe esse batismo com o Espírito Santo, a gente recebe um poder de Deus, não é coisa nossa, é um poder que vem de Deus. Por exemplo, quando a gente aceita Jesus, a gente é vestido, né? Nós somos vestidos ali. Igual, por exemplo, quando que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que eles pecaram, eles perceberam que eles não estavam vestidos. E eles tentaram ainda fazer uma veste lá com as folhas da árvore, né? Mas não deu certo, aquilo não resolveu a situação. Deus veio e resolveu, fez uma roupa para eles. Eles foram vestidos. Nós aqui, antes de ter Jesus na nossa vida, nós estávamos nas nossas falhas diante de Deus. Mas Deus vem e nos veste com a salvação. Com a salvação. E nós estamos aí nesse mundo. Mas, por exemplo, hoje está um pouco frio. Cada um dos irmãos que saíram de casa para vir para a igreja, colocou uma blusa, um casaco, uma jaqueta para vir, porque para passar lá fora por causa do frio. Então, se você ficou revestido, não estava só com a sua camiseta, com a sua blusa, você foi vestir uma jaqueta para vir para cá para ficar melhor. Porque se você fosse vir sem nada, você ia sentir frio, ficar desconfortável. Assim, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para a gente estar passando por esse mundo melhor, mais equipado para suportar as coisas que tem no dia a dia nosso. Nós estamos revestidos com poder. E esse poder de Deus, olha para que esse poder? Olha, poder para perdoar. Tem coisa que a gente dá do nosso poder. Tem coisas que a gente é tão machucado e ferido que a gente não consegue perdoar do nosso poder.
Mas aí entra o poder de Deus, que ele capacita. Outra coisa, o poder de Deus para amar. Amar pessoas que é fácil, que ama a gente, é fácil amar eles. Mas tem pessoas que você ama ele com o poder de Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo capacita assim para você amar. Capacita para quê? Poder para quê? Poder para suportar coisas. Né? Tem coisas que da gente fala assim, eu não sou ponte para o outro passar em cima de mim, não. Porque não tem ainda um poder. Quando você é batizado com o Espírito Santo, é o poder de Deus para você suportar coisas que de outra forma você não ia suportar. Tem pessoas que falam assim, quando eu não era crente, eu não tolerava um negócio desse, não. Não. Mas por que ele aguenta agora? É porque ele tem o poder de Deus. É Deus na vida dele que age. Então é poder para suportar coisas. Outra coisa, poder para jejuar. Poder para perseverar. Tem hora que dá vontade de desanimar de uma coisa. Não, já pelejei tanto com essa pessoa, né? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Claudete, estou falando aqui porque ela sabe disso. Quantas vezes ela está de joelho dobrado, ela ora e fala, Senhor, obrigado que a minha mãe perseverou em orar por mim, não desistiu de mim. Né? Muitas vezes, se a gente vê uma situação, só no momento, fala assim, eu desisto disso. Não, não tem jeito. Mas o poder de Deus dá força para a gente perseverar. Então, irmãos, vale a pena nós desejar e buscar esse batismo com o Espírito Santo, porque dá poder para a gente fazer aquilo que a gente não consegue das nossas próprias forças. Isso é muito bom. Sabe outra coisa que o poder de Deus dá? O poder para ser um bom esposo. O poder para ser uma boa esposa. Tem muitas coisas que de nós mesmos, nós não conseguimos. Porque a gente está com uma pessoa que é imperfeito e nós também somos imperfeitos. Mas Deus é Deus e Ele é perfeito, Ele nos dá poder. Poder para coisas que a gente não ia conseguir das nossas próprias forças. Então, vale a pena ter esse poder de Deus. Poder para uma vida santa e serviço eficaz. Olha aqui, pegando da vida santa, vamos pegar um pouquinho e falar aqui na letra B. Vamos ler comigo aqui, letra B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Então, uma das finalidades do batismo com o Espírito Santo é alcançar pureza e a santificação. Olha só, aí falando aqui simbolizada pelas línguas de fogo, por exemplo, quando tem um metal precioso, ouro ou prata, ele é passado no fogo para queimar as impurezas. E o Espírito Santo na nossa vida, ele vai nos purificando para nós santificar. Ele é santo. E uma das coisas desse Espírito que é santo é santificar. E diz a Bíblia no livro de Hebreus, me parece que é Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos e mais o quê? Santificação. Porque sem isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem vai levar a igreja no dia do arrebatamento vai ser o Espírito Santo. Então, ele vai trabalhando na nossa vida para nos purificar e nos santificar para nós poder ver o Senhor. Por exemplo, tem pessoas que lutam com problema de pornografia, tem pessoas que lutam com problema de mentira, tem pessoas que lutam com problema de ganância, tem pessoas que lutam com problema de masturbação. São coisas que é pecado, que quando o Espírito Santo vem, vai purificando a pessoa. Vai purificando e vai santificando. Então, a gente vai ver mais na frente, uma das coisas para a gente tem que desejar e buscar o batismo com o Espírito Santo é fazer o que é preciso fazer. A gente vai ter que renunciar, deixar o pecado, fazer várias coisas. E isso a gente vai conseguir se a gente quer realmente. Por isso que a primeira coisa é desejar, querer mesmo. Não, eu estou afim de receber o batismo com o Espírito Santo. Irmão Giovanni disse aqui na terça-feira passada que quando ele começou a desejar mesmo, ele começou, eu vou fazer 30 dias de jejum só para Jesus me batizar com o Espírito Santo, porque eu vou correr atrás, eu quero isso para a minha vida. Então, quando a gente quer, a gente corre atrás. Letra C aqui, outra finalidade dele é fazer o quê?
o revestimento pleno do poder de Deus. Olha aqui, irmãos. Revestimento pleno do poder de Deus. Deus é onipotente, é todo-poderoso. Então, quando você pensa assim, eu não consigo. Tem gente que fala assim, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo levantar de madrugada para orar. Eu não consigo jejuar. Então, quando você não consegue, mas que você quer mesmo isso, você vai buscar e você vai conseguir o revestimento do pleno poder de Deus. E é Ele que vai te dar força para levantar de madrugada para orar. Ele que vai te dar força para você chegar em casa cansado do trabalho, mas eu vou para a igreja porque eu quero estar lá buscando ao Senhor. Ele é que vai te dar força para tolerar muita coisa. É. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Muitas vezes o nosso eu. Me lembro um dia uma pessoa falou assim, mas eu não tenho sangue de barata para ficar aguentando isso que está fazendo comigo, não. Aí o outro falou assim, sangue de barata também não tem, não, mas eu tenho sangue de Jesus na minha vida. Então, o sangue de Jesus na nossa vida vai nos limpando. Nós vamos buscando o Espírito Santo e vamos alcançando pleno poder de Deus. E a letra D aqui é a proclamação ou testemunho de Cristo, né? Isso é uma das finalidades, né, do batismo com o Espírito Santo. Lembra de Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo? Quando chegaram, falaram assim, Pedro, você também é um deles, né? Você estava junto com ele. Né? Eu não. Daí a pouco Pedro está lá, chega outro. Você também estava junto com ele. Não, nem conheço esse homem. Aí Pedro mudava de posição, ia para outro lugar, daqui a pouco vem outro falando assim, não, ele estava lá sim, eu vi ele lá, ele estava lá. E Pedro começou até, diz a Bíblia assim, até praguejar. Tipo assim, Pedro, não, nem conheço, não sei. Isso é o Pedro, antes de receber o batismo com o Espírito Santo. Depois que Pedro recebeu, nossa, Pedro, quando chegaram lá falando assim, porque foi um barulhão, irmão, 120 pessoas recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas deu um barulhão muito grande. O povo da rua correu lá para ver o que estava acontecendo aquilo, porque antes nunca tinha acontecido aquilo. Aí uns chegaram, algumas pessoas ficaram admiradas, outros falaram assim, esse pessoal está bêbado. Pedro, que antes era medroso, levantou e falou assim, bêbado não. E começou a pregar. Pedro já foi diferente. Né? Quando depois quiseram prender Pedro, prendeu ele e falou assim, você não fala mais nesse nome. Pedro falou assim, vou te fazer uma pergunta. Importa mais obedecer a vocês ou a Deus? Pedro já ficou corajoso, já ficou diferente para ele testemunhar de Cristo. Isso o Espírito Santo dá para nós essa graça. Eu acabei de ler um livro sobre os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo torturas pelo fato de ser cristão. E eu fiquei impressionada com esse livro, porque hoje, irmãos, nós estamos aqui com toda a liberdade para servir ao Senhor. Mas hoje, até coloquei aqui que eles mandaram um pedido de oração, um mapa ali, dos países onde é crime servir a Jesus. A pessoa falou assim, não, eu sou cristã. Ela falou assim, isso é crime nesse país, não pode. E eu fiquei tão admirada de ver como que as pessoas, assim, mesmo sendo crime, mesmo sendo proibido, mesmo eles falando assim, você vai morrer, eles continuam dizendo que é cristão. Então, assim, isso é um poder que eu pensei assim, não é, a própria pessoa não tem essa força, é Deus na vida deles. Depois que eu li esse livro, eu comecei a ver os versículos da Bíblia assim com uma nova visão, quando fala assim, a minha graça te basta. Quando eles chegam para matar, mata pai, mata mãe, mata filho, mas eles não estão negando Jesus. E nós, muitas vezes, com toda a liberdade, às vezes a gente faz vergonha quando a gente vê o que eles estão passando lá e sendo fiel a Deus. Então, é poder de Deus na vida deles, né? Para conseguir essas coisas, né? Agora, aqui o item 2, é a capacitação do Espírito. Vamos lá comigo? O termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Ser imerso significa capacitação, isto é, número 1, revelação dos mistérios de Deus. Número 2,
Poder para testemunhar de Jesus, número 3. Profetizar, e número 4. Realizar milagres. Dentro disso aqui, poder para testemunhar de Jesus, só um irmão, que eles falaram assim, para que você vai falar que você é cristão? Seja cristão secreto, ninguém precisa saber que você é cristão. Se você falar, eles vão te prender, eles vão te matar, eles vão acabar com sua vida, né? Não fala não, fica caladinho, fica entre você e Deus só. Não deixa ninguém saber que você é cristão. Aí ele falou assim, se todos pensassem isso, eu não teria conhecido Jesus. Eu só conheço Jesus porque alguém arriscou a vida para falar para mim. Então, mesmo que eu seja morto, mas eu quero falar de Jesus. Eles têm um amor pela alma do outro. Eu fiquei impressionada de ver assim, o amor que eles têm pela alma do outro, mesmo sabendo que eles podem morrer, mas eles morrem falando de Jesus. Então, irmãos, isso aqui é poder para testemunhar de Jesus. Isso aí a gente recebe, esse poder é de Deus mesmo na nossa vida. Agora aqui, uma necessidade real e atual. Vamos lá? Porque o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes? Porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Vamos ver aqui? Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Todos os crentes devem buscar. Aí, interessante isso aqui, ó. Todos os crentes devem buscar. Isso quem que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo deve buscar para receber, porque ele vai ser edificado e ele vai crescer espiritualmente. Agora, nós vamos ver aqui, olha só, tem pessoas que desejou, recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas depois acomodou. Às vezes passa um mês sem falar em línguas estranhas, às vezes passa ou até 1 ano, até 2 anos, acomodou. Aí, olha só, isso também não é bom. Também não é bom, não. Porque ele é para edificação e crescimento espiritual. Por exemplo, tem pessoa que o rapaz e a moça, antes de casar, mas é uma gracinha um com o outro, né? Dia do Valentine's Day, mas faz tanta coisa. Aniversário, não esquece do dia do aniversário. Mas faz tudo, conhece tudo que a pessoa... descobre o que a pessoa gosta, faz tudo para agradar. Até ele conseguir casar. Casou que seja. Agora não preciso mais não, já casei mesmo. Aí pronto. Aí muitas vezes, tudo que ele lutou para conseguir, conseguiu. Mas depois, relaxou. Aí acaba acontecendo muitos problemas no casamento, porque aquela aproximação que ele aproximou, conquistou a moça, conquistou o rapaz, conseguiu, casou. Já está bom. Não. Aí depois ele acaba perdendo. Assim, no sentido espiritual, nós que já recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos manter ele. Nós precisamos manter, né? Do jeito que a gente se esforçou para conseguir, devemos esforçar para manter essa comunhão com o Espírito Santo. Aqui, nós vamos ver aqui no outro ponto, aqui nessa outra parte. Uma necessidade real e atual, mas agora vamos ver aqui. Não existe, vamos lá comigo? Não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber o batismo no Espírito Santo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes. Mas não tem uma regrinha não, tá? Só fala assim, lá. Fala glória a Deus bem rápido. Não tem nada disso, não tem regra assim não. Não é nada disso não. Agora, o que é preciso? Vamos ver lá? É necessário o quê? Arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Então, como receber o batismo com o Espírito Santo? Primeira coisa, a gente precisa desejar, não é? Desejar. Eu desejei, eu vou começar a buscar. Aí, nessa busca minha, eu preciso ter arrependimento sincero. Como é que está a minha vida? Né? Eu tenho que me arrepender dos meus pecados.
Sabia que às vezes a gente tem uns pecados que é pecadinho de estimação, né? Já viu? Pecadinho de estimação. Aquilo que a gente não quer abrir mão dele. Eu sei que está errado, mas não quero abrir mão disso. Né? Às vezes é uma mentirinha, às vezes é pornografia, às vezes é uns filmes, tipo de coisa. Tem muita coisa que a gente tem que arrepender. E arrependimento sincero. Né? Arrepender dos nossos pecados. Existe arrepender da consequência do pecado e existe arrepender do pecado. A consequência, fala assim, meu Deus, eu fiz isso, e agora? O que vai acontecer comigo? Com medo só da consequência, mas gostando do pecado. Quando a gente arrepende do pecado, a gente não tem prazer mais naquilo que a gente tinha prazer. Não é bom mais, a gente sente mal. Por que a gente sente mal? Porque o Espírito Santo na nossa vida não está agradando aquilo. A gente sente mal, a gente arrepende. Não, não quero isso mais, meu Deus. Mesmo que a pessoa ainda não está com força ainda para ficar livre daquilo, mas ele não tem prazer mais, ele começa, Jesus me liberta disso. Jesus me ajuda, eu preciso abrir mão disso. Para a gente conseguir algumas coisas, a gente tem que abrir mão de outras. O que é melhor? Então, a gente tem que ver o que é melhor e abrir mão de coisas que não agradam a Deus, ter um arrependimento sincero diante de Deus. Ter fé nas promessas do batismo no Espírito, né? Nós cremos porque isso é real, né? Nós somos testemunhas, isso é real. E Deus não faz exceção de pessoas, isso é para todos. Qualquer um que buscar mesmo vai receber. Outra coisa aqui, oração. Orar é falar com Deus. Orar é uma das coisas de intimidade. Um dos maiores problemas que existe no casamento é problema de comunicação. Né? Falta de conversar, de tirar tempo, de estar junto, comunicação. E muitas vezes um dos maiores problemas nossos entre nós e Deus, de não conseguir ter uma intimidade, é falta de comunicação, que é falta de oração. Eu achei interessante, eu aprendi uma coisa aqui na igreja, no tempo que nós tínhamos escola bíblica, né, que ano passado não tivemos, estava aqui no culto. Aliás, não foi escola bíblica, foi um dos congressos que tinha. Nós estávamos orando antes de começar o culto. Todo culto tem oração antes de começar o culto. Aí a menininha estava orando ainda, e a menininha falou assim, mãe, a mãe dela estava ajoelhada orando, e ela estava sentadinha ali brincando e tal, e aí falou assim, mãe, que hora vai começar o culto? Porque eu acho que ela já estava enjoada de ficar ali sentada e nunca que começava o culto, na cabecinha dela, né? A mãe dela falou assim, minha filha, nunca esqueci essa frase, minha filha, vai começar a cantar às 7h30, mas o culto já começou. A oração faz parte do culto. Eu nunca esqueci disso. Então, isso é muito importante nós lembrar, irmão, que a oração faz parte. Então, a gente que quer receber o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos investir na oração. Por exemplo, o culto começa às 7h30, que durante a semana agora, 7h30, mas 7h começa a oração. Domingo, o culto nosso começa às 9h, mas 8h30 já está começando a oração. Quem está afim mesmo de receber o Espírito Santo pode vir para a oração. Uma coisa abençoada que nós recebemos na nossa igreja aqui é todo primeiro sábado, antes da Santa Ceia, de 6h da manhã até 7h da noite, o templo aqui está aberto para qualquer um que queira vir passar um tempo em oração. Então, irmãos, oração. Quando a gente quer mesmo, a gente tem que ir para a oração. E orar, irmãos, não é pesado, orar não é ruim, não. Orar é estar perto da pessoa que a gente ama, é conversar. É conversar. E quanto mais vai conversando, mais vai ficando íntimo, vai achando gostoso de estar perto dele. Se você ainda não tem costume de orar, eu me lembro da experiência do meu tio. Meu tio fala assim, ai, não sei para que ter 40 minutos de oração. Na minha igreja no Brasil, o Juliano ali lembra, nós tínhamos de terça-feira, era de 7 até mais ou menos 7h45, 7h50 oração, depois começava o culto. Era o culto de ensino. Começava o ensino, né? Não é que começava o culto, né? O culto começava com a oração, 7h. E meu tio falava assim, não sei para quê. Ficar 45 minutos. Eu, 5 minutos, que hora já falei tudo que eu tinha de falar com Deus. Para que ficar 45 minutos? Não tem mais assunto. Aí o que aconteceu? Justamente um dia de terça-feira. Terminou o culto e tal, todo mundo foi embora para casa. Meu tio foi embora para casa também. Meu tio passou mal. E ficou ruim. E foi para o hospital. Quando meu tio estava no hospital, que ele viu que o negócio ficou feio para o lado dele, e o médico vindo e tentando socorrer ali, ajudando, ele desceu da maca, dobrou o joelho dentro lá do hospital e começou a falar com Deus e achou muito assunto para falar com Deus.
E aquela noite ele foi. Então, quando a gente começa a buscar Deus, a gente acha assunto. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem assunto. Uma pessoa que você não é muito íntimo dele, você liga para falar alguma coisa, você fala só exatamente aquilo que você foi falar e pronto, ele desligou o telefone. Uma pessoa que você tem mais intimidade, você liga e conversa e fala, e o assunto vai porque você tem intimidade com aquela pessoa. Vamos ter mais intimidade com Deus. Passar mais tempo em oração. E outra coisa também aqui precisa ter o quê? Paciência. Você já está fazendo tudo que precisa e ainda não recebeu? Tenha paciência, continua buscando, você vai receber. Não desanima, não. Persevere. Persevere. Você vai receber. Lembra daquela historinha do homem que tinha uma terra e falaram para ele que tinha uma mina de ouro na terra dele? E ele contratou pessoas e foi cavando, e cavando, e cavando, e nunca chegava nessa mina, e ele falou que ele foi enganado. Eu não quero essa terra seca, vou vender isso aqui, e vendeu. O outro que comprou falou assim, bom, já que diz que tinha uma mina aqui, esse sujeito já cavou tanto e nunca achou, mas disse que tinha, eu vou continuar cavando. O que comprou, cavou 1 metro e chegou na mina. E aí, o que vendeu ficou decepcionado. Se ele tivesse perseverado mais um pouquinho, ele tinha chegado. Irmãos, talvez sua bênção está pertinho de você. Persevera buscando ao Senhor. Não desanima, não desiste, não. Persevera. Vamos lá, então, para o outro. Aqui, síntese do tópico 2. Vamos lá. O propósito central do batismo no Espírito é capacitação espiritual para o serviço divino. Capacitação. É Deus que capacita a gente para o serviço divino. O que é serviço divino? Quem pode falar? O que é serviço divino? Né? Quem diz? Serviço divino. Recebe essa capacitação aí, para você fazer o serviço divino. O que é? Cadê? Tudo que está em relação à obra de Deus. Mas, por exemplo, vamos lá, uma coisa. Evangelizar é um serviço divino. Mas o quê? Vamos lá. Como? Fala. Também, tudo que você faz para Deus. Serviço divino. É interessante que em inglês não se fala culto, né? Fala serviço. Né? Já viu que é serviço? Não fala culto? Tudo que você faz para Deus, serviço divino. Né? Tudo que é serviço divino. Tudo que você faz para Deus. Vir para o culto, cantar, louvar, amar, perdoar, ler a Bíblia, evangelizar, ajudar. Tudo que você faz. E você recebe a capacitação espiritual. Tudo quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, viu? Não é só falar em línguas, é muita coisa. Convidar pessoas para vir para o culto, né? Talvez você não tenha o dom de falar com a pessoa, mas convida para vir para o culto, né? Ele vem para o culto, chega aqui, Deus fala com ele, é o serviço também divino, né? Agora vamos para o ponto número 3 aqui. É o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos ver comigo aí na sua lição. Esse ponto 3. Ele tem 3 subpontos também. O número 1 qual que é? Fala comigo aí. As outras línguas, número 2. Função das línguas, e número 3. Então tá. Então vamos começando aqui para as outras línguas. Vamos lá? As outras línguas, todo mundo? As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Vamos aqui? Mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Nós vamos ter uma lição só para falar sobre fruto do Espírito, que é muito importante. Irmãos, não perca essa aula, hein?
Fruto do Espírito, vai ser uma lição só para falar. E também dons, vai ter uma lição também para estudar só sobre isso. Então, nós nem vamos falar agora para a gente pegar em outra parte. Agora que outras línguas são a evidência externa. Como que a gente sabe que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então, aqui é a evidência externa e física. É quando a pessoa começa a falar em outras línguas. Isso aí é a evidência e o comprovante que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu conversando um dia desse com uma pessoa, falando para a pessoa buscar, querendo incentivar ela para ela desejar, para buscar. Falou, irmã Jana, eu tenho medo. Eu tenho medo. Falei, mas medo de quê? Não, é porque o Espírito Santo é santo. E se eu que for falar for da minha cabeça? Se eu estiver inventando coisa? Falei assim, não. A gente vê no mundo, existe esse tipo de coisa no mundo. Até em certas igrejas, até ensaio, vamos ensaiar de falar em língua. Não, isso aí não é nada da Bíblia, não. Né? Então, eu falei com a irmã, não, irmã, você não tem medo, você tem temor. Falei, temor é bom ter, né? Porque o Espírito Santo é santo, não é brincadeira. Não é falar assim, agora eu vou falar em língua. Vou falar em língua, cruzar o braço, vou começar a falar. Não, não é assim, não. É quando parte lá de dentro. Né? Vai lá de dentro, é como se fosse um copo debaixo de uma torneira de água assim, que vai enchendo, 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 daqui a pouco transborda. Aí começa lá dentro da gente, vem, aparece daqui a pouco transborda em falar em línguas estranhas. Você não precisa mas como é que eu vou falar, irmã Giana? Não, ore, tranquiliza, e de repente isso vai fluir de você. Vai fluir. Então, esse tipo de coisa, irmãos, tem pessoas que têm dúvidas. Então, não dá para a gente falar muito sobre isso agora, porque o tempo vai. Mas se você tem dúvida, se você quer receber e ainda tem dúvidas sobre isso, procura alguém para te orientar especificamente na área que você tem dúvida, para você possa também buscar e receber o batismo com o Espírito Santo. Mas a gente sabe que uma pessoa foi batizada quando ele fala, né, em línguas ali pela primeira vez. Mas é muito importante a pessoa manter, né? Nós vamos falar isso ainda mais um pouquinho. Vamos lá, função das línguas. Elas faz o quê? Sinalizam a presença do Espírito. Vamos lá? Paulo descreve como línguas do Espírito por meio das quais conversamos com Deus em mistério, oramos em Espírito e louvamos a Deus. Então, irmãs, ser batizado com o Espírito Santo, quando você está falando, primeiro, é quando você fala pela primeira vez, você recebeu ali, você está falando em línguas, mas você recebe essa capacitação, o poder de Deus na sua vida para ajudar você a fazer coisas que você não conseguiria fazer com as suas próprias forças. Mas quando você está falando em línguas, você está conversando com Deus em mistério. Você mesmo não está entendendo o que você está falando, mas é o Espírito Santo que está orando por você. Me lembro um dia quando morava na Ucrânia, eu e o Theo tiravam um tempo para orar todo dia, e teve um dia que o Theo só orava em língua, e nós estávamos os dois ajoelhados orando junto. E eu falei com Deus assim, Deus, o que é tanto está orando só em línguas? Aí Deus falou comigo assim, isso é só entre eu e o Espírito. Nem o Theo sabia. O Espírito Santo estava orando na voz dele ali, né, usando em línguas e falando com Deus. Deus sabe de tudo, por que estava orando. Então, irmãos, tem coisas na sua vida e na minha vida, e o Espírito Santo, ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mês que vem. Ele sabe como é que estão os seus parentes lá no Brasil e outros lugares. Ele sabe de tudo. Então, muitas vezes, quando você tira tempo para ter essa comunhão com Deus, que você está orando, o próprio Espírito começa a orar por você. Coisas que nem você sabe, mas ele vai orando, ele vai orando. Diz a Bíblia que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, é maravilhoso ter esse recurso a mais. Imagina o Espírito Santo orando pela gente, coisa que a gente nem sabe, né? Ele está orando. E é em mistério, né? Ninguém precisa saber, só Deus. Oramos em Espírito e louvamos a Deus. É maravilhoso. A gente fala assim, Deus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Jesus, eu te amo. Mas quando você passa para falar em Espírito, aí está adorando Ele de maneira mais completa, mais perfeita, porque Ele está falando as palavras que Ele quer falar e Ele quer ouvir. Que privilégio, né? É maravilhoso. Então, e quando a gente fala aqui, só Deus escuta, no dia lá que aconteceu a primeira vez do batismo com o Espírito Santo, outras pessoas entenderam o que ele estava falando, porque tinha pessoas ali de várias partes do mundo. Outras pessoas entenderam.
Então, pode acontecer isso também. De outra pessoa, uma pessoa está falando em línguas e outra entender. Quando Deus quer falar com alguém que está perto. Então, agora, quando Deus não quer falar com alguém que está perto, a pessoa está falando só mesmo, é uma oração entre a pessoa e Deus, ninguém mesmo vai entender. Né? Eu tive essa experiência na Ucrânia também, quando morávamos lá. Um dia nós fomos visitar uma família e essa família nós fomos orar, eles fizeram comida, a gente ia comer na casa deles lá, e nós íamos almoçar com eles lá. E antes do almoço nós tivemos um tempo ali, nós cantamos, acho que o Telso tocou violão, a gente foi cantando, depois fomos orar. E na hora da oração, nós sentimos a presença do Espírito Santo tão grande conosco ali, e nós começamos a falar em línguas ali, da presença do Espírito Santo se manifestou, e de repente a mulher da casa começou a falar, mas ela falava em português. Mas ela não tinha nem noção do que ela estava falando. Mas eu e o Telso, os meninos, sabiam o que a mulher estava falando, porque estava falando a nossa língua. Então, assim, foi uma experiência muito bonita que Deus deu para nós ter essa experiência, porque depois que passou ali, a mulher só achou que era, né, a línguas e tudo, mas depois que passou tudo ali, que nós fomos almoçar, aí nós fomos almoçar e o moço da casa não quis pegar comida para almoçar, e o Telso falou para ele, não, vamos almoçar também, vocês convidaram. Ele falou assim, não, eu não posso comer. Já tem vários dias que eu não me alimento assim, porque eu estou com câncer, eu não tenho como me alimentar. Aí, na hora, o Telso falou assim, então, mas hoje o irmão vai poder comer. Porque quando nós estávamos lá orando, Deus usou a sua esposa, ela falando em português, que Jesus estava curando. Aí, na língua lá, nós sabíamos, né, que Jesus tinha curado, porque falou, né? Aí ele falou assim, não, realmente, eu senti alguma coisa muito assim, me queimando tudo por dentro naquela hora. O Telso falou assim, pois é, Deus usou a sua esposa em português e disse que estava curando o senhor. Então, naquele momento, o moço foi realmente, ele creu e almoçou junto conosco e comeu. E quando nós viemos embora para cá, ele escreveu uma carta dizendo do testemunho todinho da vida dele, como que Jesus curou ele daquele câncer, que ele depois voltou no médico, fez os exames e tudo, e realmente estava curado. Então, pode acontecer da língua estranha ser Deus falando com alguém que esteja no local e precisa ouvir aquela palavra. Mas, então, vamos aqui para o outro aqui. Atualidade das línguas. Vamos lá? A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para quem? Toda a igreja. Então, irmão, irmã, é para você. Toda a igreja. Isso engloba quem? Vamos lá? Todos os cristãos, em todos os lugares e em todas as eras. Essa bênção é para cada um de nós. Vamos lá, então, lendo aqui. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar da promessa divina ser para todas as pessoas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Então, irmãs, olha, todos nós temos o Espírito Santo. Mas quem ainda não recebeu o batismo, não conforma só de ter só o Espírito Santo sem receber o batismo. Deseja isso e busca isso. Busca mais do que você for buscar o green card ou a cidadania, se o presidente dá esse documento para nós. Deseja mesmo muito, faz o que preciso for, mas corre atrás de você também receber esse batismo. Vamos aqui? 3 sinais, vamos lá? 3 sinais sobrenaturais foram manifestos no dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo. A saber, o que foi, número 1? 2. E 3, falar em outras línguas. Então, o número 1 e o número 2 aqui, que é o som, e eles ter tipo aquela visão de ver como se fosse uma língua de fogo em cima das pessoas, aquilo aconteceu aquele dia só lá, né? A gente não tem relatos disso ter acontecido de novo. Agora, falar em outras línguas, este sinal veio para ficar e ele se repete. Quantas vezes, né? Quantas pessoas se repete esse sinal? Imagina, estava lá, 120 pessoas. De repente começaram a ouvir um som, né, um barulho. Imagina um dia que está ventando muito, né? Um som, como um vento veemente, impetuoso, aquele vento encheu a casa, eles de repente estão escutando um som, que barulho é esse? Que som é esse? Aí os irmãos tudo assim, aí um olha para o outro, ué, irmão, parece que tem um negócio, parece
uma língua de fogo em cima da sua cabeça, que isso? Mas eu também estou vendo a sua. Irmãos, foi assim um movimento de todo mundo vendo um em cima da cabeça do outro aquilo. De repente foi dando uma alegria no coração dos irmãos. Aquilo foi enchendo, aquele som foi enchendo o ambiente. E eles começaram a falar em outras línguas. Foi maravilhoso essa experiência, quando veio pela primeira vez o Espírito Santo para ficar na terra, né? De moradia conosco aqui até o dia do arrebatamento. E é Ele que vai levar nós para subir, né? Com Jesus. Vamos lá? Síntese do tópico 3, vamos lá? O batismo no Espírito Santo é... Então é isso, o batismo é para todas as pessoas. Ninguém precisa pensar assim, mas eu não mereço não. Deus me conhece e Deus sabe o tanto que eu sou falho. Irmão, se fosse ver por merecimento, ninguém ia receber. É a bondade de Deus. É Deus ver que nós precisamos desse revestimento de poder, dessa capacitação para a gente vencer esse mundo. Agora vamos aqui na conclusão. Conclusão. Vamos lá. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Nós já falamos isso durante a aula, então nós vamos só concluir tudo aqui agora, né? Ser salvo é uma coisa e depois recebe o batismo com o Espírito Santo. Duas experiências distintas. Ok. Agora, o número 2. E ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Olha, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente recebe o batismo para a gente ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, né? Já viu uma expressão até meio assim, que a pessoa fala assim, crente que tem um pé lá fora, outro pé cá? A pessoa que está assim, não é uma vida abundante e vitoriosa. Só um dia está muito animado, outro dia não quero nem ser crente mais. Né? Isso aí não é vida abundante e vitoriosa. Todos nós, irmãos, passamos por problemas. Não existe super espiritual. Nós todo mundo somos humanos. E eu gosto daquele versículo que fala assim, que o Senhor se lembra que somos pó. E Deus nos ama. Né? Cada um de nós, Pedro, estava andando com Jesus, mas teve uma hora que ele olhou para o lado e começou a afundar. Isso pode acontecer. Mas quando você sentir que você está afundando, irmão, clama por Jesus, que ele está pertinho. Do mesmo jeito que Jesus estava pertinho ali, que Pedro começou a afundar, Jesus segurou na mão de Pedro. E ele entrou no barco e não afundou. Você não precisa afundar, irmão. Nós estamos num mundo aí de mar revolto. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas vamos clamar por Jesus, que ele está pertinho de nós. E assim nós vamos tendo uma vida cristã abundante e vitoriosa. Nós somos mais do que vitoriosos, é porque Jesus é que nos dá a vitória. Né? E quando se fala vitória, é porque teve uma luta. Não tem vitória sem luta, né? Número 3 aqui, vamos lá? O batismo no Espírito Santo é atual e concedido a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Então, irmãos, vamos lá, ó. Tenha fé, acredita, seja obediente à palavra de Deus, aquilo que Ele pede de nós. Vamos viver uma vida de humildade e persistência. Eu ainda não recebi, mas eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou alcançar essa bênção. E o 4 aqui, o sinal físico e visível do recebimento do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, né? Como eu sei que eu já recebi o batismo com o Espírito Santo? Quando eu falei em línguas, então eu recebi. E agora, recebeu? Isso você pode receber na sua casa, na igreja, até no trabalho. Se você estiver ligadinho com Jesus lá e ele quiser te batizar, ele batiza. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Agora, você que já recebeu, irmãos, uma coisa muito importante que eu quero pôr aqui para nós. Isso aqui é para desejar e buscar quem ainda não recebeu. Quem já recebeu, uma palavrinha aqui, ó. Manter. Não perde, mantenha, faz de tudo, continua a amizade com o Espírito Santo, continua orando, continua buscando, continua tendo intimidade com Deus, renuncie o que for preciso renunciar para alcançar essa bênção e mantenha uma vida de oração,
de perseverança, de renunciar ao que precisa, abrir mão de muitas coisas, tenha tempo com Deus, né? Se for, por exemplo, assim, tirar um dízimo, 10%, né, do que a gente ganha, a gente dá para dízimo, na casa de Deus, né? Agora, do nosso tempo, 24 horas tem um dia. Pelo menos 2 horas e 40 minutos no seu dia. Tira com Deus. Pode dividir. Se for um dia de culto, 2 horas você já passa aqui na igreja. Falta 40 minutos. Tira uns 20 minutos de oração de madrugada. Tira uns 20 minutos lendo a Bíblia. Tira uns momentos para estar cantando o hino, ensaiando o hino, para vir cantar na igreja. Tira um momento para poder falar com alguém de Jesus, para convidar alguém para vir para o culto. Isso aí é seu tempo, você está investindo para Deus. Faz isso, irmãos, para nós manter essa bênção. Então, irmãos, Deus abençoe todos os irmãos, né? Quem já recebeu, não perca, faz tudo para manter essa comunhão. E quem ainda não recebeu, deseje, busque, vai atrás, que Jesus tem para você essa bênção. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então, irmãos, vamos orar. Vamos orar e faz um propósito com Deus, irmão. Você que ainda não recebeu, faz propósito com Deus. E o Espírito Santo vai te mostrar. Tem coisas que você precisa. Sabe que eu preciso abrir mão disso? O Espírito Santo vai mostrar aquilo que você precisa de abrir mão, né? Porque quanto mais perto a gente vai chegando de Deus, a gente vê as coisas. Olha só, já vou orar aqui. Quando eu trabalhava com uma pessoa na casa, que trabalhava limpando casa, quando a gente chegava na casa para limpar a casa, a primeira coisa que ele fazia, abria tudo enquanto é cortina e acendia tudo enquanto é luz. Porque aí a gente via as poeirinhas, tudo para a gente limpar a casa. E quando a gente chega assim, se tiver tudo meio escuro, a gente não vê. Então tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que é umas poeirinhas. E se a gente não estiver bem pertinho de Jesus, a gente não vê aquilo. E aquilo vai ficando na nossa vida. E aí não tem como o Espírito Santo brilhar, né? Porque ele é luz. Então, vai chegando perto de Jesus, que ele é a luz, aí vai começando a iluminar na sua vida as poeirinhas que precisam ser tiradas. E você vai receber esse batismo com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar então, Senhor nosso Deus e Pai. Nós louvamos ao Senhor por esse presente tão grande que o Senhor deu para nós, que é o batismo com o Espírito Santo. Pai, nós louvamos ao Senhor porque é pela misericórdia, pela graça do Senhor que o Senhor deu para nós essa capacitação, esse poder, para nós poder vencer no nosso dia a dia, para nós ser verdadeiras testemunhas do Senhor. Pai, obrigado por esse revestimento de poder, por essa graça, esse presente, esse dom. Senhor, e aqueles irmãos que ainda não receberam, Senhor, que eles possam nascer no coração deles o desejo de buscar mesmo e receber. E é tão bom saber que o Senhor tem para cada um de nós essa bênção. Não está acabando, não está em extinção, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E essa bênção é para todos nós. Pai, nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de desfrutar das bênçãos do Senhor na nossa vida. E obrigado por mais esta aula aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Dá para poder desejar esse batismo com o Espírito Santo? Amém? Pode tomar os vossos assentos só por um instante? Nós vamos dar o término da nossa lição, quando as crianças estão chegando. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se propuseram estar aqui para juntos estudar essa matéria tão importante que é falar sobre o Espírito Santo de Deus. E não pensa você que é fácil, não, viu? Para nós que lecionamos aqui, semana passada eu falei com o pastor Telso, é muito difícil. É um assunto que a gente se esgota, de ver o esgotamento de quem está ministrando aqui, é visível, porque não é fácil falar do Espírito Santo de Deus. Nós louvamos a Deus porque nós temos tido a oportunidade de aprender mais sobre o Espírito Santo. Eu achei interessante quando a irmã Jeane falava aqui a respeito do fogo. A história diz que no avivamento da Rua Azusa de 1906, os irmãos que sabem, ali na Califórnia, foi o que designou alguns missionários para ir para o Brasil e o evangelho chegar até nós. Eles dizem diz a história que quando o fogo realmente pegou dentro da igreja, que os irmãos começaram a ser batizados com o Espírito Santo e foram incendiados com a presença do Espírito Santo, o corpo bombeiro chegou na porta da igreja e pediu que todo mundo saísse lá de fora. Eles estavam ficando loucos, porque tinha um fogo em cima do templo
e eles corriam o risco de todos serem queimados. E eles falaram, que fogo tem aí fora? Nós não estamos entendendo nada, estamos aqui dentro louvando e glorificando o nome do Senhor. E segundo a história, alguns daqueles bombeiros que entraram ali dentro daquela igreja, daquele templo, também receberam o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o que ficou para nós, as línguas estranhas, a manifestação de que você foi realmente batizado com o Espírito Santo, é o falar em língua, mas o fogo, não o fogo visível, mas o fogo do Espírito continua ardendo e queimando dentro de nós. Amém? Então, você tem que almejar, como foi falado aqui essa noite, você tem que almejar, você tem que desejar isso. E é interessante que em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia nos diz a respeito de sermos renovados pelo Espírito Santo. E foi muito bem frisado aqui. E no capítulo 5, versículo 18 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia nos diz que não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso fala em manter o Espírito Santo. Então, irmão, você que foi batizado com o Espírito Santo, é necessário que você mantenha o Espírito Santo dentro de você. Você tem que querer, desejar esse renovo a cada dia, a cada instante, não só quando você estiver dentro da igreja. Como foi falado aqui, tira alguns minutos para orar dentro de casa, madrugada, faz um compromisso, busca com Deus a intimidade com Ele, para você realmente receber o batismo com o Espírito Santo, ou manter vivo essa chama ardente dentro de nós. Tem uma história muito interessante de um pastor que não queria mais saber de Deus, ficou meio frustrado com as situações, e ele decidiu ir curtir a vida. O primeiro lugar que ele escolheu para ir foi um prostíbulo, ou seja, um lugar de vida fácil. Quando chegou lá, encontrou uma irmã que há muito tempo estava sumida, e ela falou, pastor, o senhor veio aqui para me buscar? Ele olhou assim e falou, não, o senhor veio para me buscar, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo, estava ardendo dentro do meu coração que o senhor viria aqui para me buscar. Ele olhou para ela, pegou na mão dela e falou, vamos embora, minha filha, isso aqui não é lugar nem para mim nem para você. Uma outra história diz que um pastor, também revoltado, foi para um centro de macumba. Quando chegou lá, o pai de santo falou, sai daqui, porque o que está com você não pode ficar aqui dentro. Se não ficar aqui, não tem como a gente fazer nada, vai embora, vai embora. Isso é o Espírito Santo, meu irmão. Talvez você não entendeu, isso é o Espírito Santo. Essa chama que queima, que arde dentro de nós. A circunstância, a vida nossa está muito difícil nos últimos dias. Mas o Espírito Santo é tão lindo, tão maravilhoso, que ele nos renova e por alguns instantes nós esquecemos dos problemas. Mesmo que esses problemas voltem à tona, mas nos dá força para continuar como foi falado aqui essa noite. Amém? A nossa próxima... Pegou o telefone? A nossa próxima lição, nós vamos falar sobre os dons, né? Sobre... Deixa eu só conferir aqui. Então, a atualidade dos dons espirituais. Eu queria convidar os irmãos que têm vindo aí, que têm se manifestado, têm vindo para poder estudar, tragam uma caderneta, alguma coisa, um papel, comece a anotar esses pontos que a gente tem falado aqui, tem passado para os irmãos, são pontos importantíssimos. Então, para que você possa, talvez um dia na sua casa ali, estar lendo de novo e anota também na sua lição. Se você olhar minha lição é toda rabiscada, toda escrita, né? Além da gente produzir os slides, ainda escrevemos na lição. Então, você poder anotar isso quando tiver uma oportunidade, você está revendo isso, e quem sabe é nesse instante que você vai ser batizado com o Espírito Santo. E é algo maravilhoso, eu posso te garantir. Amém? Então, desejo isso. Nós queremos também estar orando, já dando o término do nosso trabalho, queremos estar orando pelo irmão Gesiel. A irmã Sandra pede oração pelo seu esposo, que não está passando muito bem, está com mal-estar. E a Gleisiane Souza pede oração pela sua vida e pela vida da Gilda. Essa Gleisiane é que foi comentado aqui, que ela está aí nos ouvindo, né? Toda semana a escola bíblica dominical. Ou seja, a nossa escola bíblica, né? Que não tem sido dominical. Então, a nossa escola bíblica. Amém, meu irmão? Vamos colocar de pé? Um outro aviso, quero deixar para você. Tem que colher oferta. Senta, eu esqueço. Você tem que me avisar. Vamos adorar o Senhor com um corinho aí? Os irmãos estarão colhendo dízimo e ofertas para a manutenção da obra do Senhor? A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim.
esvazio de mim. Vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua. Oração também para o pastor Zé Alves, ele acabou de falecer quando eu estava vindo para a igreja, então o pessoal está no desespero lá, então. Zé Alves, né? A casa nós deixamos ela para ti, Jesus. Vamos colocar de pé? Está orando. Nessas orações também nós vamos pedir oração pela família do pastor José Alves. Segundo o irmão, Juliano, ele acabou de falecer lá no Brasil. Então vamos estar orando pelos familiares, para que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa estar confortando, né, o coração dos familiares. A gente sabe que não é fácil, mas graças a Deus está salvo, né, irmãos? Um pastor, um homem que deu a sua vida para poder fazer a obra do Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus. Com certeza ele está num lugar muito melhor do que o nosso aqui, né? Não é momento de tristeza, é momento de alegria. Sabemos que não é fácil, mas nós devemos alegrar, porque nós sabemos que o nosso irmão morreu, mas morreu salvo na presença do Senhor Jesus. Devemos nos entristecer por aqueles que não têm aceitado a Cristo e têm partido. Sua tia? Então vamos estar orando também pela tia da irmã Núbia. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus pode fazer milagre? Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo, amado e querido Senhor Jesus, nós queremos nesse instante, ó Deus, apresentar a Ti, Senhor, os familiares do pastor, Senhor, que acaba de falecer. Sabemos, ó Deus, que ele está num ótimo lugar, ó Pai, mas que o Senhor possa confortar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa confortar o coração dos familiares, ó Deus. Sabemos que não é fácil, Pai, perder uma vida, ó Pai, perder uma pessoa que está junto de nós, ó Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vá de encontro a eles agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa tomar a primazia daquele lugar, daquele ambiente, ó Deus. Conforta, Senhor, conforme o Teu desejo e vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus, a tia da sua serva, Senhor, que infartou e está passando por essa situação, ó Deus, essa enfermidade que tem assolado a vida de muitas pessoas, também a vida de muitos cristãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça tudo conforme o Teu desejo e vontade, Pai. Opera maravilha, Senhor Jesus. Determina a cura, Senhor, se for possível, Deus, na vida dos Teus servos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Também os irmãos que aqui, Senhor, entoaram a Ti os pedidos de oração, que o Senhor possa ser com cada um deles, ó Deus, cada irmão que aqui está, Senhor Jesus, que o Senhor possa despertar a Tua igreja para um avivamento espiritual, ó Pai. Nada, Senhor, de que o mundo tem apresentado, mas um avivamento genuíno que venha diretamente de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa arder dentro de nós, e o desejo de receber o batismo, o desejo de ser cheio do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa se manifestar, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Dá no resto de semana ricamente abençoado diante da Tua presença, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faça com as tuas mãos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, e todos juntos dizemos, graças a Deus.